Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, Que possamos aprender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje, neste estudo. Então, o título do nosso estudo é: Qual é o primeiro mandamento? Você sabe? Aliás, qual é o principal mandamento? São 10, Qual é o principal mandamento? Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos deu, por este final de semana. Que o Senhor nos abençoe no começo e em toda a semana que vem. Amanhã, Senhor, domingo, que teus filhos possam ir ao teu templo, a congregação se reunir com os teus filhos para juntos te darem louvor e adoração. Que cada um de nós possamos estar com os nossos corações, a nossa alma e o nosso corpo voltado para adorar o Senhor, para lhe servir de todo o coração. Abra o nosso entendimento para entendermos a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Então, qual é o principal mandamento? Em em Marcos 12, do 28 ao 34, há um diálogo entre o escriba e Cristo, Então, o que faz um escriba? O que é um escriba? Que profissão é a do escriba? Um escriba é um homem religioso que se especializava no estudo e na explicação da lei. Então, era um religioso especialista na lei. Ele conhecia a lei, ele ensinava a lei. Eles também eram conhecidos como doutores da lei, devido ao seu grande conhecimento das Escrituras. Doutores, professores. Olha o que Cristo diz para Nicodemos em João 3:10. Então, João 3:10, Cristo, em João capítulo 3, do 1 em diante, Cristo está tendo um diálogo com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei, era um professor da lei. Então, ele era um grande conhecedor da lei. Aqui no versículo 10, Jesus diz assim para Nicodemos: Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, isto que Cristo falou do novo nascimento. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos, ele não entendia esta linguagem espiritual de Cristo. Apesar de ser um doutor na lei, ele não entendia a linguagem espiritual. Então, porque ele sabia só as coisas superficiais. Eles estudavam a lei, mas viam a lei só pelo lado terreno, pelo lado material, só interpretavam a lei assim. Eles também eram conhecidos como doutores da lei, devido ao seu grande conhecimento das Escrituras. Então, eles conheciam a letra da lei, mas a letra tem que vir com o Espírito, para que a pessoa entenda a parte espiritual, não só a parte terrena. E quem estuda somente a
letra da lei, só entende pelo lado terreno da lei, não pelo lado espiritual, porque é o Espírito de Deus que nos revela a parte espiritual da lei. Então, Nicodemos também era um mestre da lei e não sabia sobre o mundo espiritual. Ele não sabia sobre a salvação em Cristo. Então, eles não entendiam espiritualmente a lei, a palavra. Ele não entendia sobre Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles não entendiam isso, né? Se os doutores da lei não entendiam que toda a lei era sobre o que o Filho de Deus e o que ele iria fazer na terra, o que eles, né? O que eles, se os doutores ensinavam o povo. Então, os doutores da lei, no caso de Nicodemos, eles teriam que ensinar o povo sobre a vinda do Messias como cordeiro, mas eles não entendiam. Então, se os doutores da lei não entendiam que toda a lei era sobre o que o Filho de Deus, né, o Filho de Deus, e o que ele iria fazer na terra, o que eles, né, ensinavam o povo. Então, eles tinham que ensinar o povo sobre este assunto, mas se eles não entendiam, como eles iriam ensinar que Cristo, o Messias, viria para ser sacrificado por eles, para ser morto, derramar o seu sangue como cordeirozinho que foi sacrificado lá no deserto por Moisés, aliás, no Egito, né? E pela frente, o cordeiro representava o Cristo. No Egito, o cordeirinho foi morto, representando a libertação dos israelitas da escravidão da mão do faraó. Mas o Cordeiro de Deus viria para libertar o seu povo da escravidão, das mãos do diabo. Mas os doutores da lei, os sacerdotes, os religiosos não entendiam assim, né? Se os doutores da lei, mesmo vendo tudo que a lei falava que iria acontecer com o Filho de Deus, o profeta que Moisés e Isaías profetizaram, e estava se cumprindo em Cristo, eles estavam vendo todas as profecias sobre o Messias se cumprindo em Cristo. Eles estavam vendo todas as escrituras e profecias sobre o Messias se cumprindo em Cristo. E eles não estavam reconhecendo que Cristo era o Messias profetizado por Moisés e Isaías. É porque o entendimento que eles tinham das escrituras era somente voltadas para esta terra, não para o céu. Então, o que ele entendia do Messias é que o Messias viria para governar esta terra, para libertar eles da escravidão dos seus inimigos nesta terra, para dar boa vida nesta terra
Eles não esperavam o Messias que iria morrer para libertar eles espiritualmente das mãos de Satanás. Por isso eles, os religiosos, não reconheceram Cristo como o seu Messias e nem o aceitaram como o seu Salvador e Senhor. João 1,10, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu, não o recebeu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Em Deuteronômio 32, do 1 ao 6, nos diz o seguinte. Deuteronômio, capítulo 32, versículo do 1 ao 6, nos diz assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Preste atenção, aqui está falando da rocha com R maiúsculo. Essa rocha com R maiúsculo é Cristo. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Então, a obra que Cristo fez na cruz é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Então, Jesus nunca foi injusto, nunca pecou. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Então, aqui, Deus é a verdade. Então, a rocha é Deus. E Deus é a verdade. E não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Preste atenção o que está falando aqui, não é? Cântico de Moisés, o que está falando aqui? Corromperam-se contra ele, quer dizer, pecaram contra ele, não fizeram a vontade dele. O que os judeus fizeram? Tudo de ruim, né? Corromperam-se contra ele, não são seus filhos. Preste atenção o que diz aqui, não são seus filhos, não são filhos de Deus, essas pessoas que não receberam o Filho de Deus. Quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Geração perversa e distorcida é. É uma geração perversa e é distorcida, quer dizer, a palavra que eles têm não é a verdadeira palavra. A palavra que está na boca deles é uma palavra distorcida. Preste atenção. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Recompensais assim ao Senhor? Então, a rocha é Cristo. Seja bem-vindo, bisneto.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Então, aqui Moisés, no seu cântico, está falando sobre a rocha que é Cristo, e essa rocha é Deus. Aqui os versos do 15 ao 29, Deus fala aqui em Deuteronômio 32, do 1 ao 6 e do 15 ao 29, Deus fala do desprezo de toda a nação por ele, em todo o Velho Testamento, e dele como homem no Novo Testamento. Então, você pode ler, não é? Do 15 ao 29, eu li do 1 ao 6, e aqui vai se falar do desprezo da nação de Israel, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, pelo Deus Espírito. No Novo Testamento, pelo Deus Homem, pela rocha, a palavra encarnada, por Cristo, né? No Novo Testamento, ele é apresentado por Moisés como a rocha. Aí você lê Deuteronômio 32, versículo 4, né? Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. Então, ele é a rocha. Versículo 13 de Deuteronômio 32 nos diz assim: ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeitona da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho. Então aqui continua, né? Então, Cristo, ele é a rocha da nossa salvação, né? Os judeus rejeitaram esta rocha. Jesus diz que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio ser a principal pedra de esquina. Então, os judeus rejeitaram esta pedra, esta rocha. E o versículo 15 nos diz assim: e engordando-se Jerusalém, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha, meu Deus, da sua salvação. Então, eles desprezaram a Deus e desprezaram a Cristo, como em 1 João 2, do 23 ao 24, diz. Então, o que diz, né? Em 1 João, vamos lá, 1 João, capítulo 2, 1 João 2, do 23 ao 24, nos diz assim: qualquer que nega o filho, também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Então, quem nega o filho, também não tem o pai, mas aquele que confessa o filho, tem também o pai. Só que os judeus, esse Israel de hoje, do tempo que Jesus veio, eles não confessaram o filho. Eles rejeitaram o filho, logo não tem o pai. Por isso aqui, em Deuteronômio, diz que eles são a mancha, não é povo de Deus, é a mancha de Deus. Não são seus filhos, mas a sua mancha. Quer dizer, eles não são mais filhos de Deus, são apenas a mancha.
porque rejeitam o Filho de Deus, rejeitam Cristo. Eles rejeitam Cristo, e quem não tem o Filho, quem não confessa o Filho, também não tem o Pai. É isso que a palavra está dizendo. Então devemos ter cuidado com o que estamos fazendo, né? Aqui em João 1, do 10 ao 11, diz que eles, né, não receberam Cristo, rejeitaram Cristo. Mateus 27, 20 nos diz o seguinte. Mateus 27, versículo 20, nos diz assim: Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Então foi isso que eles pediram, a morte de Cristo. Eles rejeitaram Cristo. Os judeus rejeitaram Cristo. Eles pediram a morte de Cristo. Em Deuteronômio 32, 18, nos diz o seguinte. Deuteronômio 32, 32, 18. 32, 18 nos diz assim: Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Preste atenção, porque aqui é o cântico de Moisés e são profecias, tanto para o Velho Testamento como para o Novo Testamento. Entenderam? Então, versículo 18 diz: Esqueceste-te da rocha que te gerou. O que é que diz João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5? Que tudo foi feito por Cristo, pela luz, pelo Verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E foi o Verbo quem fez tudo, porque a primeira coisa que foi criada foi a luz, depois que o Espírito pronunciou a palavra. E sem a palavra, e sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. E o Verbo é Cristo. E é por isso que ele diz: esqueceste-te da rocha que te gerou. Então, quem gerou Israel foi Cristo, foi a rocha, foi a palavra de Deus. E em esquecimento puseste o Deus que te formou. Eles se esqueceram de Deus. E Deus, no Novo Testamento, estava dentro do templo chamado Cristo. Mas os judeus rejeitaram. Naquele tempo, os judeus eram o único que era considerado povo de Deus, porque a casa de Israel se tornou gentílica e não era mais considerada como povo de Deus. Seja bem-vindo, Aldo Barroso, que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde de todo mal. Então, aqui em Deuteronômio 32, 18, Moisés diz que o povo de Deus iria esquecer da rocha que havia gerado eles. A rocha é Cristo. É Cristo. E eles iriam se esquecer do Deus Pai que formou eles. Então, você vai lá para 1 João, capítulo 2. 1 João 2. Vamos ver o que é que diz lá. 1 João, capítulo 2, os versos do 23 ao 24, nos diz assim: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto,
o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, para você estar no Filho e no Pai, para você permanecer no Filho e no Pai, você precisa confessar o Filho, porque qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E os judeus não confessam o Filho. Eles dizem que o Filho de Deus é filho de prostituta. Como os judeus não confessam o Filho de Deus como sendo o seu Deus, o seu Messias, o profeta que Moisés disse para eles que viria e que seria como ele, Moisés, e que era para eles ouvirem a voz dele, pois ele era a rocha da salvação deles. Então, o que você vai ler isso aqui em Deuteronômio, capítulo 18, e o verso 15. Deuteronômio 18, 15, nos diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Então Moisés está dizendo para o seu povo que do meio deles iria surgir um profeta que era parecido com ele, Moisés, para eles ouvirem. E aqui no capítulo 32, versículo 15 de Deuteronômio, nos diz assim: e engordando-se Jerusalém, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Meu Deus, Moisés estava profetizando já para o futuro, quando Cristo viesse como homem. E ele está dizendo que eles tinham enricado, eles tinham dinheiro, eles estavam gordos. E o que foi que eles fizeram? E deixou a Deus, abandonaram a Deus, abandonaram a verdadeira palavra. Eles viviam só nas suas tradições. E Moisés aqui no seu cântico está dizendo: e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Eles desprezaram a rocha da salvação deles. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Desprezaram a rocha da salvação. E ainda hoje, eles desprezam a rocha da salvação deles. Meu Deus, que tristeza, né? Mas Moisés diz mais, que este profeta é o próprio Pai eterno. Então Moisés diz que viria um profeta que seria como ele, para os judeus ouvirem, para o Israel da época ouvir este profeta. Aqui em Deuteronômio 32, 18, nós já lemos, vou ler de novo. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O versículo 30 diz assim: como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara?
Então, como é que os judeus, né, que nesse tempo, né, a nação estava unida, como é que os israelitas, um só, ele está dizendo aqui, como poderia ser que um só perseguisse a 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha, que é Cristo, os não vendera, não tivesse dado a eles? E o Senhor os não entregara. Se Deus não tivesse dado a vitória para eles, eles não conseguiriam vencer. É isso que Moisés está dizendo aqui. A sua rocha, Moisés fala de Cristo. O Senhor, Moisés fala do Pai eterno. O Deus Espírito, que se encarnou no homem, Cristo. Salmo 91, do 1 ao 2. Salmo 91, 1. Aquele que habita, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aonde é que o Altíssimo se escondia no Novo Testamento? No homem Jesus. Jesus era a morada de Deus. Jesus era o templo de Deus entre os homens. O templo feito pelas mãos de Deus. Porque Deus diz que não habita em templos feitos por mãos de homens. Então no deserto foi feito o tabernáculo. Mas Deus não habitava lá. Deus se manifestava lá. Salomão construiu o templo de pedras, mas Deus não habitava lá. Deus se manifestava lá. Deus morava no homem Jesus, no Novo Testamento. Templo feito pelas mãos de Deus. Deus mora em mim e em você, que já tem Cristo como Salvador. Porque nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Deus não mora em templos feitos por mão de homens, mas pelas mãos dele. Em Deuteronômio 32, do 31 ao 32, nos diz o seguinte, do 31 ao 32. Porque a sua rocha, presta atenção aqui, essa rocha aqui é com letra minúscula. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Então, porque a sua rocha não é como a nossa rocha. Então, a rocha com R minúsculo está falando do inimigo, do nosso inimigo. A rocha com letra minúscula é o próprio Satanás, não é Cristo. Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, rocha com letra maiúscula, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a nossa vinha é a vinha de... Porque a sua, presta atenção, não é a minha, nem a nossa. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são de fel, os seus cachos são amargos. Então a rocha com letra minúscula é Satanás. A vinha que dá frutos azedos, frutos amargos, igual Sodoma e Gomorra, são os filhos do maligno. Então vamos prestar atenção à palavra. Então em Deuteronômio 32, 31 ao 32, Moisés faz a diferença entre a rocha do verdadeiro povo de Deus e a rocha dos inimigos do povo de Deus. A rocha do povo de Deus é com R maiúsculo porque é Cristo. A rocha dos inimigos do povo de Deus é com letra minúscula, R minúsculo, porque é Satanás.
A rocha do povo de Deus é escrita com R maiúsculo, pois é Cristo esta rocha. Já a rocha dos inimigos é com R minúsculo, pois é Satanás. Mas mesmo aqueles doutores da lei, né, lá que estava conversando com Cristo, né, doutores da lei, no caso lá era um deles, né, conhecendo todas estas revelações sobre esta rocha, eles conheciam esta passagem sobre a rocha, sobre toda a Torá, que é o Velho Testamento, sobre a palavra de Moisés. Eles não reconheceram Cristo como o seu Messias, como a rocha da sua salvação. E o rejeitaram, desprezaram e o trataram como mendigo. Eles trataram Cristo como um mendigo, né? Cheio de chagas, pois eles fizeram estas chagas em Cristo. Eles fizeram as chagas em Cristo. Eles fizeram essas feridas em Cristo quando colocaram uma coroa de espinho. Quando Cristo foi chicoteado, cortado, dilacerado com aquele chicote. Quando ele foi pregado em uma cruz. Quando eles rejeitaram Cristo como seu Messias, eles também rejeitaram o Pai Eterno como seu Deus, pois foi o Pai Eterno quem deu o seu Filho para o seu povo, para que eles fossem salvos por ele. Então, em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi Deus quem deu Cristo para a nossa salvação. Seja bem-vinda, Cleia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. Em João 6,40 nos diz o seguinte. João capítulo 6, versículo 40. Diz assim. João 6, 40. Nos diz assim. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Deus deu Cristo para a nossa salvação, para nos livrar de todo mal. Seja bem-vinda, Is. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te dê tudo aquilo que você precisa, né? Então, nos versos do 45 ao 47, nos diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Então, Jesus estava ensinando o povo. Isso era uma profecia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Então, Cristo estava ensinando o povo. Mas como ele mesmo dizia, que a palavra que estava na boca dele vinha do Pai, porque o Pai morava dentro dele. E era Deus quem colocava na boca de Cristo aquilo que Deus queria ensinar ao seu povo. Então, assim, pois seja bem-vinda ao meu canal, viu? E a gente pode se comunicar, tá? Pode
A Francisca tem meu Instagram. Meu Instagram não, o WhatsApp. Você pode falar com ela e a gente se comunica, tá? Então, continuando aqui. Versículo 45, diz assim. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, Cristo foi aquele que Deus deu para a nossa salvação. Então, aquele que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse é salvo, porque foi ele quem Deus deu, não só para os judeus, mas também para os gentios como nós. Então, no versículo 42, Cristo diz assim: e diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Então, aqui a gente vê os judeus não aceitando Cristo como seu Messias. E Deus deu Cristo para os judeus, mas eles não receberam. E eles estão aqui dizendo, ora, nós conhecemos ele, nós conhecemos o pai dele, nós conhecemos a mãe dele, conhecemos a família dele, os irmãos, as irmãs. Como é que ele está dizendo que ele é o Messias, né? Eles não creram em Cristo como sendo o seu Messias. Em João 6,42, o povo estava como Nicodemos e muitos cristãos hoje. Então estão focados somente neste mundo, não entendendo nada ou quase nada das coisas espirituais, das coisas do céu. Então, eles estavam focados neste mundo. Eles não perceberam que Cristo era o Messias prometido, profetizado por Moisés e por Isaías. Eles estavam questionando, nós conhecemos os pais dele, ele não é o Messias. E tem muita gente questionando hoje, mas Cristo não vai voltar não. Porque falta cumprir isso, cumprir aquilo, as pessoas não estão acompanhando as profecias de Cristo se cumprindo, não estão focados nos sinais, no cumprimento, nos avisos de Deus. E não estão aceitando e se preparando para a volta de Cristo. Cristo estava revelando a que povo, quem ele era, aquele povo. Então, Cristo estava revelando aquele povo quem ele era. Aqui nesse capítulo 6 ele vai dizer quem ele era. Ele diz que é o pão da vida, ele é o Messias, ele é Deus. Então, Cristo está revelando quem ele era, de onde ele veio. Ele diz, eu vim do céu, eu vim do meu Pai. Quem o enviou? Deus, o Pai. O que ele iria fazer? Ele iria dar a carne e o sangue dele para os judeus comerem e para todos que quiserem. A carne e o sangue representa ele morrendo na cruz para nos salvar. Então, mas os judeus não entendiam, eles entendiam as coisas só terrenas, só deste mundo. Então, muitas vezes o nosso foco é essa terra. Eu quero viver nessa terra, eu quero ter casa nessa terra, eu quero ser próspero nesta terra. O foco é o céu. Mas é Isis mesmo teu nome? Is? Tu é filha de quem? Da Francisca? Aí depois a gente se comunica, tá? Então, Deus, ele é o nosso Pai. Cristo, ele é o nosso Salvador. E ele veio para nos salvar. Então,
em João 6, 26, nos diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Então, aquela multidão andava atrás de Cristo, não porque Cristo estava fazendo sinais, estava fazendo milagres, estava fazendo maravilhas, mas eles estavam seguindo a Cristo interessados nas coisas deste mundo. Então, Cristo multiplicou os pães e os peixes, eles comeram e foram atrás de Cristo, não mais pelos sinais, não mais pelo cumprimento das profecias, mas interessado em comer. Que os versos do 30 ao 31, como eu já li, né? Nossos pais comeram. 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, Cristo estava ensinando sobre o céu, sobre a salvação, sobre ele como o pão da vida, sobre ele como a carne e o sangue, que eles deveriam comer, que eles deveriam ter na sua vida, que eles deveriam receber a salvação. E eles estavam pensando nas coisas da terra. E quantos crentes estão fazendo isso? E como as pessoas do mundo estão buscando somente essas coisas? Mas este mundo aqui é passageiro. Nós não temos uma eternidade neste mundo. Nosso tempo aqui é curto. Muitas pessoas vivem poucos anos. Umas vivem mais. Mas todos nós vamos morrer e vamos para a eternidade. A eternidade não tem fim. E é por isso que Cristo veio nos salvar aqui para nos levar para o céu. Mas quem rejeitar o Filho, rejeita o Pai. Quem rejeitar o Filho e o Pai não vai para o céu. Então, Deuteronômio 32, do 16 ao 20, nos diz o seguinte. Deuteronômio 32, do 16 ao 20, nos diz assim: com deuses estranhos provocaram seu ciúme, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, o que é que Moisés está falando aqui? Então, versículo 18: esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Então, aqui Deus está falando da traição que os filhos de Israel deram no Velho Testamento, trocando Deus pelos ídolos. E no Novo Testamento, trocando Deus pelos ídolos, pelo dinheiro, pelas coisas materiais, por este mundo. E ainda hoje os judeus não querem Cristo. Eles querem é o dinheiro, eles querem é a comida, eles querem a boa vida nesta terra, neste mundo. Então, em Deuteronômio 32, do 16 ao 20, devido o seu povo rejeitar
a rocha da salvação deles, e provocarem ciúmes a Deus, adorando ídolos, se tornando idólatras, Deus também irá provocar ciúme a eles com um povo que não era povo. Então, já que eles trocaram Deus por ídolos, então Deus iria fazer ciúme para Israel. No Novo Testamento, Israel era a casa de Judá. No Velho Testamento, era a casa de Judá e a casa de Israel. A casa de Israel morreu espiritualmente e no Novo Testamento, em João 4, Jesus ressuscitou. E ela se tornou o povo de Deus, mas a casa de Israel deixou de ser povo de Deus. Agora aqui em Deuteronômio 32, do 21 ao 24, diz assim, 32, do 21 ao 24. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhes provocarei ciúmes com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Então, Deus está dizendo aqui que vai provocar ciúme a sua nação com um povo que não era povo. Que povo é esse? Esse povo está em Oséias, capítulo 1, versículo do 9 ao 10. Oséias, capítulo 1, os versos do 9 ao 10, que nos diz assim, versículo 9. E Deus disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus aqui está falando da casa de Israel que se tornou gentílica e que deixou de adorar Deus, deixou de ser povo dele. E ele está dizendo, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo. Ele estava falando para a casa de Israel, vocês não são mais meu povo, nem eu serei vosso Deus. Então Deus deixou de ser, o povo da casa de Israel deixou de ser povo de Deus, e Deus deixou de ser Deus deles. Em Ezequiel 37, do 11 ao 14, eu não vou ler muito grande, não, só são 3 versos, então vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, do 11 ao 14. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados, quer dizer, nós estamos separados. Deus não nos quer mais como seu povo. Nossos ossos secou, nós morremos. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Então, Deus está dizendo que aquele povo que deixou de ser povo dele, iria ser ressuscitado, iria viver novamente, porque os ossos deles estavam secos. Aí fala do vale de ossos secos, que é a casa de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Então Deus disse que ia fazer ciúme aos judeus,
com um povo que não era povo. E esse povo era a casa de Israel, que deixou de ser povo, mas porque os judeus não receberam Cristo, a rocha, Deus iria fazer ciúme aos judeus, voltando a ser o Deus dos samaritanos, da casa de Israel, e eles voltariam a ser povo de Deus, e eles seriam ressuscitados. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Então Deus está dizendo aqui que vai fazer ciúme com os israelitas, colocando um povo que não era povo, e esse povo era a casa de Israel. Em Oséias 1:11, fala aqui da união entre a casa de Israel e a casa de Judá, no governo de Cristo. No governo de Cristo, tanto a casa de Israel como a casa de Judá vão novamente se unir. Aqui, versículo 11. Então disse Daniel, Oséias, não Daniel. Oséias, capítulo 1, versículo 11. Diz assim: E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão à terra, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, a casa de Israel e a casa de Judá vão constituir uma só cabeça. Essa cabeça é Cristo. É Cristo que vai governar. Entendeu? Mas só no governo de Cristo. Antes disso, estão separadas. A casa de Israel é a igreja hoje. E a casa de Judá é esse Israel de hoje. Mas os doutores da lei não entendiam a linguagem espiritual da palavra de Deus, dos profetas de Deus. Em Marcos 12:28, Jesus, com aquele diálogo lá com o doutor da lei, né? Então, Jesus conversando lá com o doutor da lei, ele não entendendo a mensagem de Cristo, Lucas, Marcos 12:28, nos diz assim, 28. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Então ele fez essa pergunta para Cristo. Então aquele doutor da lei, não é? Aquele escriba, doutor da lei, em Marcos 12:28 nos diz que um escriba, o doutor da lei, que tinha ouvido Cristo disputar ou falar com os saduceus sobre a ressurreição dos mortos. Então ele viu que Cristo respondeu bem, então ele resolveu fazer essa pergunta a Jesus: qual é o primeiro mandamento, né? Então, quis saber de Cristo o que ele pensava sobre os mandamentos e lhe perguntou: qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? E Cristo dividiu os 10 mandamentos em dois. O primeiro mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, do 1 ao 4, fala sobre Deus, né? Sobre o que você deve fazer, né? Não falar o nome de Deus em vão, obedecer o sábado, não fazer ídolos, imagem de escultura, não se prostrar diante delas. Então, é o que está escrito nos 4 primeiros mandamentos. Então, Cristo dividiu os 10 mandamentos em dois.
dos versos do 5 em diante, ou melhor, dos mandamentos do 5 ao 10º, do 5 ao 10º, fala do próximo, de como você deve agir com o próximo. Então, os primeiros 4 mandamentos, que é sobre Deus, sobre o amor da pessoa a Deus, e devido ao seu amor a Deus, também vem a sua obediência a seus mandamentos. Marcos 12, do 29 ao 30, diz assim. Marcos 12, do 29 ao 30. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então Jesus disse: portanto, parecido com o... Então, este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, que é semelhante, portanto, parecido com o primeiro mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo dividiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, se você ama a Deus como você diz que ama, muitos dizem eu amo a Deus, né? Você obedecerá a palavra de Deus e de Cristo. Se você diz que ama a Deus, mas não obedece a sua palavra, você é mentiroso. Você não obedece a Deus. Então, em João, capítulo 14, os versos do 23 ao 24, nos diz o seguinte. João 14, 23, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Cristo está dizendo aqui: se vocês me amam, vocês vão obedecer a minha palavra, porque a palavra que eu dou para vocês não é minha, é do meu Pai. Então, se você diz que ama a Cristo, que ama a Deus, mas não obedece a palavra dele, não obedece os mandamentos dele, você está mentindo. E é ele quem diz, porque quem não ama a ele, quem não obedece a palavra dele, não ama a ele. Não ama. Então, não adianta dizer eu amo a Deus e não obedece a palavra. Então, aqui, João 8, do 37 ao 44, diz o seguinte. João 8, do 37 ao 44, diz assim: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Então, ele estava dizendo que Cristo era samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Eles estavam dizendo que Cristo era samaritano e tinha um demônio. Estavam chamando de Jesus de endemoninhado. Estavam dizendo que o Espírito que estava em Cristo era demônios. E o Espírito que estava em Cristo era o Espírito de Deus. Logo, ele estava chamando Deus de demônio. Meu Deus. Jesus respondeu: eu não tenho demônios, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória. Eu acho que é o 40, é o 37 ao 44.
Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem, que vos tenho dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui há uma discussão, não é, entre Cristo e os judeus. Se você não ama a Deus, que não vê, também não obedecerá nem a palavra dele, né? Nem a palavra dele, Deus, que você não vê, e muito menos a palavra de Cristo, que você não conhece. Em João 8:32, Jesus diz: Conhecereis a verdade vos libertará. Somente aqueles que conhecem a Cristo, que conhecem a palavra de Cristo, obedecerá a sua palavra, pois eles conhecem a palavra de Cristo e o seguem. João 10, do 27 ao 29. Jesus diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Os verdadeiros filhos de Deus conhecem a voz de Deus, a voz de Cristo. Já aqueles que amam a si mesmo, segundo o mandamento, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Já aqueles que amam a si mesmo são aqueles que têm Cristo, já foram libertos e estão sendo libertos do veneno chamado pecado, que foi introduzido em seu espírito, em sua alma e em seu corpo, pois somente o Filho de Deus pode nos libertar dos nossos desejos maus. João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Somente depois desta libertação feita pelo Filho de Deus é que podemos verdadeiramente amar o nosso próximo. João 8, 32 e 36. Sem esta libertação de Cristo na vida da pessoa, esta pessoa não pode amar ninguém. Por quê? Porque ela não se ama. Quando a pessoa se ama, ela vai cuidar de si, ela vai cuidar do seu corpo, ela vai comer coisas que o seu corpo vai servir para seu corpo ficar sadio. Ela não vai andar nos vícios, na prostituição, ela não vai andar com ódio de ninguém, porque o ódio traz doenças para o corpo. Ela não vai andar com medo, porque ela confia em Deus, e etc. Então, se eu me amo, eu vou querer amar o meu próximo, eu amo o meu próximo.
Se eu quero o melhor para mim, eu também quero o melhor para o meu próximo. Se eu quero ir para o céu, eu também quero que meu próximo vá. E eu vou fazer tudo para que ele vá. Então, quem ama a si mesmo é aquele que, em primeiro lugar, ama a Deus e lhe obedece à palavra. Esta pessoa também amará verdadeiramente o seu próximo, pois esta pessoa sabe que todo o mal que vem do próximo para ela é consequência do pecado que a serpente, através da mentira e do engano, Adão e Eva, introduziu em toda a humanidade. Você pode ler isso em Romanos 5:12. Então, se o seu próximo lhe xinga, lhe calunia, então, como é que você faz para amar esse próximo? Você tem que entender o seguinte, que você não é inimigo da pessoa que está fazendo isto, mas de quem está levando esta pessoa a fazer isto. Muitas vezes a pessoa não gosta de você e quer ver você com ódio. Ele tem inveja de você e vai fazer o mal para você. O diabo, ele quer que você fique com ódio, que você deseje o mal, que você se afaste, mas não é a pessoa, e sim o inimigo que está usando a pessoa para lhe atingir. Então, Paulo diz isso em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, mas contra as potestades, contra os dominadores, contra os principados. São demônios que estão usando essas pessoas para nos atingir, para nos tirar da presença de Deus. Mas por amor de um só homem, demonstrado na cruz, quando ele, por amor, entregou a si mesmo como oferta por todos. Romanos 5, do 13 ao 15. Então, Cristo é este homem, né? Ele se entregou para que nós pudéssemos ser salvos. E se nós somos salvos, se nós já temos Cristo, se Ele já está nos libertando e nos dando o fruto do Espírito chamado amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paz, alegria. Então, nós temos isso para transmitir para as pessoas. Nós vamos amar o nosso próximo. Se ele nos fizer o mal, Cristo manda a gente orar por eles. A gente vai perdoar. Então, Romanos 5, do 13 ao 15. Pode salvar todos aqueles que nele creem. Então, é Cristo quem pode salvar todos aqueles que nele creem e querem esta salvação e purificação. Estas pessoas passam a amarem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem esta libertação, sem esta salvação, sem Cristo na sua vida, sem o Espírito Santo guiando a sua vida, você não vai amar nem a Deus sobre todas as coisas e nem ao próximo como a si mesmo. Aqui em 1 João, capítulo 4, versículos do 20 e 21, nos diz o seguinte. Capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque quem ama a Deus, ama também o seu próximo, ama seu irmão. Portanto, para uma pessoa amar o próximo, amar o seu semelhante, ela precisa amar a Deus em primeiro lugar. Ela precisa conhecer a Deus e ter o seu amor dentro dela.
esta pessoa precisa conhecer o Deus homem e ter dentro de si o seu Espírito Santo. Em Efésios 6:12, Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os demônios, contra Satanás. Quando guardarmos qualquer tipo de desejo maligno, pecaminoso em nossos corações, estamos dando legalidade para o diabo. Para o diabo ir diante de Deus e nos acusar dos nossos pecados e receber a permissão de Deus para agir naquela área da nossa vida. Então, você pode ler isso em João 18, do 10 ao 13. Então, se nós estamos dando legalidade a Satanás com algum pecado na nossa vida, por exemplo, a pessoa está no adultério, então está em pecado. Então, está dando legalidade ao diabo para ir até Deus, pedir permissão para destruir a sua área do seu casamento, da sua família, sua vida sexual e etc. Se você é uma pessoa que está mentindo, você está dando legalidade ao diabo de destruir a sua vida, porque você é mentiroso. Se você é uma pessoa que odeia seu irmão, você está no pecado, você está com ódio. Então, nós não devemos dar legalidade a Satanás na nossa vida. Em Marcos 12, do 32 ao 33, o doutor da lei entendeu a explicação de Cristo. Marcos, estou encerrando, passou muito do tempo, mas precisamos estudar para aprendermos e não andarmos enganados. Marcos 12, 32 ao 33 nos diz assim, 32, e o escriba lhe disse, muito bem, mestre, com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, é o amor ao próximo, é o amar ao próximo como a si mesmo, e mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, amar a Deus é amar o próximo. Foi isso que o escriba se chegou à conclusão. E no versículo 34, Jesus diz assim, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Então, Jesus disse que ele, aquele escriba, não estava longe do reino de Deus. Mas o reino de Deus ainda não estava nele. Ele não estava longe do reino, mas ele ainda não estava no reino. Pois o reino de Deus neste mundo é Cristo na pessoa do Espírito Santo, dentro da pessoa, governando a vida dela. E aquele escriba não recebeu Cristo. Então, o reino de Deus só vem para dentro de nós quando nós recebemos Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Quando nós cremos nele, então nós somos salvos. Então, tem muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus e entendem muito bem que a salvação é somente Cristo, mas para estas pessoas o mundo é mais atraente. E elas rejeitam a Cristo, mesmo entendendo a palavra de Deus, entendendo que só Cristo é o Salvador. E para Cristo lhe salvar, você tem que abandonar os seus pecados. Você precisa se arrepender dos seus pecados, confessar a Cristo e abandonar. E muitos não querem estar no pecado, na prostituição, nos vícios, na fornicação e etc., no crime. Não querem abandonar. E assim vão passar a eternidade no sofrimento, longe de Deus, no lago de fogo.
Se você entendeu essa mensagem e quer receber Cristo como Salvador da sua vida, ore comigo. Senhor, eu ouvi, eu entendi e eu quero o Senhor na minha vida como meu Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados, estou arrependido e eu não quero voltar ao passado, eu não quero praticar nada de ruim. Eu quero que o Senhor perdoe todos os meus pecados e me ajude a caminhar no seu caminho. Que o teu Espírito venha morar dentro de mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente em Cristo como seu Salvador, então você é salvo. Então, mande essa live para outras pessoas, dê o seu bonzinho, se inscreva e compartilhe, né, para outras pessoas e comente. E até o próximo estudo.